A paz do Senhor, queridos de Jesus, vamos para o nosso desafio de um capítulo por dia. Hoje estamos em Mateus 22. A parábola da festa de casamento. De novo, Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para os seus filhos. Enviou o seu servo a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade dele. Então disse a seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A questão dos impostos. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Por que não olha para a aparência das pessoas? Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas! Por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário e o Senhor Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura que está na inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, alguns saduceus discutiram para saber se haveria ressurreição. Aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendente, deixou a sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por isso, depois de todos, morreram também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa? Porque todos casaram com ela. Vejamos a resposta. Jesus respondeu: O erro de vocês está no fato de não conhecerem a Escritura e o poder de Deus. Eu vou repetir. O erro de vocês está no fato de não conhecerem a Escritura e o poder de Deus. Porque da ressurreição nem casam e nem hão de casamento, mas são como anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram que Deus disse a vocês: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se admiraram de sua doutrina, o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E destes 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Cristo, o filho de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? E eles responderam: De Davi. E Jesus perguntou: Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, se Davi
chama de Senhor. Como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer a pergunta. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor lhe dará discernimento sobre a palavra e que você terá conhecimento não só da palavra, mas também terá poder que vem de Deus. Em nome de Jesus, amém!